Existem duas palavras que podem mudar a sua vida. Elas são tão efetivas e tão dinâmicas que precisamos escrevê-las em letras gigantes pelos céus da nossa vida, da mesma forma como vemos os aviões levando mensagens para o ar. Absorva essas duas palavras em sua consciência e construa a sua vida ao redor delas. E elas tornarão a sua vida melhor. Na verdade, muito melhor. Não consigo falar demais sobre o poder dessas palavras. Estou me referindo sobre o poder da esperança e da expectativa. Abra bem os olhos para poder enxergar bem a esperança e a expectativa. Quando estamos na expectativa, acreditamos e temos fé. Confiamos em uma pessoa ou em um evento. Esse é um conceito muito forte. Diariamente esperamos muito das pessoas que nos rodeiam. Por exemplo, esperamos que nossos filhos sejam saudáveis e fortes. Esperamos que o nosso trabalho seja reconhecido adequadamente. Esperamos que nossas proezas sejam premiadas. Esperamos que Deus ouça as nossas preces e que nos proteja. Esperamos que o nosso amor seja retribuído. Esperamos que o sol nasça de manhã e se ponha à noite. E na maioria das vezes as nossas expectativas tornam-se realidade. Dr. Pio nos indicou um passo adiante. Ele nos encorajou a esperar um milagre. Acreditava que os milagres acontecem a cada dia em centenas de pequenas formas, em alguns momentos difíceis, e tudo isso é devido à fé. Quando você tem fé em si mesmo e nos que o rodeiam, em suas aptidões e em seu Criador, então só pode acontecer o melhor. Uma das histórias que ele nos contou aconteceu quando ele estava num avião em uma difícil aterrissagem. Eu estava pensando ontem à noite numa experiência que tive há alguns anos, quando fui fazer uma palestra para cerca de 2.000 estudantes da Escola Aérea e Naval em Pensacola, na Flórida. Acho que nunca falei para uma audiência tão entusiasmada com 2.000 alunos cuidadosamente escolhidos. O ambiente estava muito leve. Tive que voltar a Nova York e voltei para lá em um avião da Força Aérea, pilotado por um capitão do serviço aéreo, e o avião, na verdade, era um avião particular do almirante. Fui muito bem recebido. E consegui de volta até parte do meu dinheiro do imposto. Foi a primeira vez na minha vida que fui o único passageiro num avião. E foi ótimo. Quando saímos de Pensacola, o céu estava limpo, azul, tudo muito agradável. Mas quando nos aproximamos de Nova York, o capitão, que era um tipo muito falante e um homem maravilhoso, nós ficamos muito amigos e ele conversou comigo durante todo o voo. Ele disse: estamos nos aproximando de um céu bastante encoberto em Nova York. Nesse caso, precisaremos descer por instrumentos. Então eu disse: bom, capitão, então por que não vamos a Filadélfia ou a qualquer outro lugar? Para mim estaria ótimo, eu gosto da Filadélfia. Ele me disse: eu pensei que você quisesse ir a Nova York. Eu disse: é para lá mesmo que eu quero ir. E ele disse: então vamos pensar positivamente e vamos a Nova York. Quando chegamos bem perto de Nova York, ele disse: nós realmente temos um céu encoberto. Como vamos descer agora? Então ele me explicou como iria proceder. Eu nunca havia passado por isso antes na minha vida. Eu estava praticamente pilotando um avião. Bem, finalmente descemos, e eu perguntei: quanto tempo vai durar esse nevoeiro? Então eu percebi que não ia demorar muito quando vi a luz da água brilhando na praia. E parecia somente uns 30 metros abaixo de mim, mas deve ter sido uma ilusão e deveríamos estar muitos metros acima.
E daí as luzes da pista no meio do dia iluminaram o nosso caminho. E foi muito bonito. Eu estava entusiasmado com tudo aquilo e então eu disse: capitão, essa foi uma aterrissagem maravilhosa e para isso foi necessário uma grande habilidade. Bom, ele disse, tenho que admitir que faço isso há muito tempo e teria mesmo que estar apto. E falou, se você achou que foi uma boa aterrissagem, não foi especialmente pela minha habilidade, mas foi pela fé. E eu perguntei, você voa pela fé? Ele respondeu, na maioria das vezes, sim. Tenho ótimos instrumentos sob meu comando e tenho muita fé nesses instrumentos. Quando estou voando com o céu encoberto, eu tenho que ter fé nesses instrumentos. Foram testados, eu já os usei, sei como funcionam, sei que posso contar com eles, são sempre revisados e então eu tenho que confiar, porque se eu ficar pensando que esses instrumentos não estão em perfeitas condições, se puder acontecer isso ou aquilo, então poderia acontecer uma tragédia. Eu tenho muita confiança nesses instrumentos e foi por isso que nós atravessamos as nuvens e aterrissamos com segurança. Então, quando você começar a voar nessa vida, tendo sido treinado por seus pais, e com os instrumentos de segurança que podem levá-lo a um longo voo por muitos anos, e quando as nuvens ficarem carregadas, as tempestades aparecerem e as dificuldades surgirem pelo caminho, e se você perder a fé em seus instrumentos, poderá ficar perdido. Mas, se você tiver fé nos instrumentos da Bíblia, da oração, da igreja, da bondade, do amor, da esperança, em Jesus, em Deus, esses são os seus instrumentos, e eu não sei quantas dificuldades você terá que enfrentar. Mas confie neles, use-os, tenha fé neles e você poderá atravessar. Nunca pensamos que os pilotos dirigem pela fé, mas é claro que sim. Da mesma forma que você entra em seu carro, coloca a chave na ignição e espera que o motor funcione. A importante mensagem que o Dr. Pew está nos dando é: o que esperamos tem uma boa chance de acontecer. Frequentemente pensamos que não merecemos, ou que não somos capazes, ou que nos falta alguma qualidade e por causa disso nós não nos permitimos seguir em frente. Isso é muito triste porque quando viemos para esse mundo, viemos totalmente equipados. Temos todos os componentes necessários para sermos seres humanos bem-sucedidos. Se duvidarmos disso, estaremos permitindo que nossas qualidades fiquem ociosas e estagnadas. Uma das formas com que o Dr. Pew ilustrou essa ideia foi contando sobre um dia em que ele estava passando pela Quinta Avenida de ônibus e sentou-se ao lado de um homem muito bem vestido, que reconheceu o Dr. Pew e falou sobre a influência positiva que havia recebido em sua vida. Parece que há alguns anos, quando esse homem era mais novo, ele ouviu uma história num dos sermões do Dr. Pew e aquela história transformou a sua vida e fez com que ele se tornasse um homem de grande sucesso. A história foi a seguinte: a história era sobre um homem negro que trabalhava no circo como vendedor de balões. Balões vermelhos, balões amarelos, balões cor-de-rosa, balões pretos. E ele não conseguiu vender todos, só alguns. E naquele dia, o trabalho já estava encerrado. Um grupo de crianças barulhentas estava perto dele e ele deveria ser um homem gentil, porque disse: venham aqui, crianças, vou dar a vocês os balões. Qual vocês preferem? E um pegou o balão vermelho, outro o cor-de-rosa, outro o amarelo. E quando um garotinho negro chegou perto, sem nenhum tostão no bolso, havia apenas um balão sobrando. E era o preto. O homem disse a ele: filho, esse é o seu balão. E não deixe que a cor desse balão incomode você
ou que faça com que você se sinta inferior, porque esse balão contém Deus nele da mesma forma como no balão vermelho ou no balão amarelo. E ele também pode enfeitar o céu. Por isso, pegue esse balão e lembre-se sempre que você pode subir tão alto quanto qualquer outra pessoa. Então, ele seguiu as outras crianças até onde elas estavam, esperando que o vento soprasse. E esse garotinho ria muito ao perceber que o balão preto estava lá em cima, junto com os vermelhos e os amarelos. O homem do circo disse: eu vim de uma família pobre, e era na época em que os negros sentiam-se inferiores, inadequados. Então, aquele episódio me tocou. E eu pensei que se eu confiasse em Deus e fosse seguidor de Jesus Cristo, poderia conseguir tudo como qualquer outra pessoa. Você é como o garoto com o balão preto? Você precisa ser sempre lembrado de que o exterior não é importante. A única coisa que faz diferença é o que está dentro de você. Tendo fé em você mesmo e em seu Deus, com muito trabalho, nada ficará aquém das suas expectativas. Se você esperar o melhor, terá o melhor. Se você não se acha merecedor, eu garanto que irá fracassar. Certa experiência em uma sala de aula provou isso de maneira muito clara. Em uma manhã, os pequenos estudantes foram divididos pela cor dos olhos. As crianças com olhos azuis ficaram em um time e as crianças de olhos castanhos ficaram em outro. Para as crianças de olhos azuis, disseram que elas eram mais inteligentes e que poderiam fazer trabalhos mais difíceis do que as crianças de olhos castanhos. Com o passar do dia, as crianças de olhos azuis trabalharam muito e conseguiram notas maiores. Elas participaram em classe e ficaram muito ativas. O grupo de olhos castanhos, sentindo-se inferior, ficou para trás. Ficaram inertes em suas carteiras, sem prestar atenção e sem fazer os trabalhos. Na segunda-feira seguinte, após uma semana, a professora inverteu as equipes. Ela explicou que havia cometido um engano e que, na verdade, eram os alunos de olhos castanhos que eram os mais brilhantes. Desculpou-se pelo inconveniente causado com aquele engano e a classe seguiu em frente. Em 2 dias, as crianças de olhos castanhos estavam recebendo notas mais altas. Elas estavam muito envolvidas nas atividades e tinham vontade de aprender mais. Agora eram as crianças de olhos azuis que estavam mais desanimadas e incapazes de se concentrar. No final da segunda semana, a professora explicou a experiência. Ela explicou que nada havia mudado, a não ser a percepção delas mesmas. Quando achavam que eram os mais inteligentes, buscavam as melhores notas e conseguiram. Quando esperavam falhar, também conseguiram. Dr. Peel mostrou como a realização da expectativa funciona quando contou sobre um grande amigo seu de Chicago. Eu tenho um artigo aqui escrito por um amigo meu chamado W. Clement Stone. Um homem muito interessante. Ele era um jornalista muito pobre que não tinha nem 2 moedas para raspar uma na outra. E teve muito pouca educação escolar, porque precisou trabalhar cedo, vendendo jornais. E outro dia eu estava lendo na revista Fortune sobre os homens mais ricos, e ele estava entre eles, porque havia conseguido $1 bilhão. É um bom dinheiro. $1 bilhão. Nunca vi alguém dar tanto dinheiro assim. Oh, ele tinha a terrível mania de jogar tudo fora. Mas tinha ideias muito boas. E eu fiquei impressionado com o que ele disse. Você recebe exatamente aquilo que espera. E isso é um fato. O que você realmente procura é o que você vai conseguir. Se você busca inspiração, recebe inspiração. Se você procura conhecimento, você fica bem informado. Se busca sabedoria, tornar-se-á um sábio. Se busca ter saúde, a doença desaparece. Se você pensar no bem, vai conseguir. E se você busca o sucesso, ele é seu. Mas o mais importante é acreditar que você pode. Continue a pensar no que você quer e não no que você não quer. Porque se você ficar pensando no que não quer, é o que vai conseguir. E muitas pessoas recebem o que não querem porque só pensam no que não querem o tempo todo. Então, eu acho melhor pensar no que você quer. Tenha fé
E o seu inconsciente, por dedução, irá aceitar o que o seu consciente quer em primeiro lugar e vai agir através da repetição daquilo que você está desejando. O que esse parágrafo imenso quer dizer, eu não sei, mas eu acho que da próxima vez poderei explicar melhor. Mas isso significa, é claro, que o que você guarda em sua mente com fé é o que vai acontecer. E tem uma passagem sagrada que diz: pergunte o que você merece, procure e você encontrará. É só bater e as portas se abrirão. É como se você mergulhasse nas grandes coisas que você quer da vida. E sua vida terá muito significado. O segredo de uma expectativa bem-sucedida é formular o processo de produzir ideias. Você precisa saber o que esperar, se tiver alguma chance de conseguir. Para saber isso, você precisa conhecer aonde exatamente você quer chegar. Para ajudá-lo nisso, iremos dar a você 4 passos que o Dr. Pill sugeriu que você usasse para poder descobrir o poder da expectativa. Como piloto, sua fé e expectativa derivam de experiências passadas. Você tem que saber que você tem ideias, que elas são viáveis e que está tudo arranjado para funcionar. Dr. Pill chamou os primeiros 3 passos de princípio da aplicação da imaginação. Esses passos foram elaborados para ajudá-lo a ser criativo. Para consegui-lo, você vai precisar de papel e um lápis ou caneta. Passo número 1. Escreva os números 1, 2 e 3 de um lado do papel. Agora, escreva seus 3 maiores desejos em ordem de importância. Coloque o papel onde você possa ver todos os dias e espere que eles se realizem. Passo número 2. Todos os dias separe 1 hora analisando e estudando o seu trabalho, seu hobby ou qualquer outro assunto que você tenha algum interesse em especial. Aprenda tudo o que puder sobre o assunto escolhido durante os 60 minutos de estudo. Você pode fazer isso ouvindo fitas de áudio no carro enquanto vai para o trabalho, ou você pode ler livros pertinentes ao seu trabalho ou à sua empresa. Veja a seção de negócio no jornal e preste atenção à coluna relacionada ao que você faz. Se você fizer essa programação de 1 hora por 5 anos, você será um especialista em seu negócio ou em qualquer outro tópico que escolher. Você pode usar a mesma técnica para mudar de carreira. Em pouco tempo, você saberá o suficiente para mudar de profissão e em 5 anos será um especialista. Sua expectativa se tornará realidade. Passo número 3. Antes de encerrar o dia, faça uma lista de novas ideias em uma folha de papel. Talvez você prefira anotar no caderno que está usando para esse programa, ou talvez prefira ter um outro caderno só para essa atividade. Se você tiver 50 ideias, escreva 50, mas nunca vá dormir sem ter colocado mais uma. Não se importe se são boas ou más, bobas ou possíveis. Ao invés de ser aquela pessoa que logo desiste, você descobrirá que com o tempo essas ideias irão melhorar o seu trabalho e o seu desempenho. Passo número 4 na jornada para encontrar o poder da expectativa é esperar um milagre e não se permitir pensar que vai falhar. Os milagres são geralmente resultados de sonhos, são geralmente resultados de atividades simples como pensar, trabalhar e perseverar. Dr. Pill sempre nos lembra que cada um de nós é um milagre, e é por isso que podemos fazer os milagres acontecerem, se pensamos, rezamos e acreditamos, trabalhamos e ajudamos outras pessoas. Milagres são feitos por pessoas que podem, porque elas acreditam que podem. Uma das advertências do Dr. Pill é que para conseguir o poder da expectativa, você precisa ter muito amor. Por esse método, podemos reconhecer, apreciar e utilizar o grande potencial que há em cada um de nós e esperar somente o melhor. Veja como ele explicou isso. Existem muitos desejos que podemos conseguir se não nos limitarmos a um ponto de vista menor. Não se esforce por insignificâncias. A pessoa realmente acredita em alguma coisa se ela dedica-se a isso com a alma. Deus mantém suas promessas muito além do que podemos imaginar. Seja alguém. Deus não perdeu tempo criando um João Ninguém. Uma pessoa chamada Nancy Hanks disse a Abraham Lincoln, aquele garotinho tão pobre: seja alguém.
e, surpreendentemente, ele tornou-se o maior homem que o país já teve. Você pode liberar o seu maior potencial. Esse é o final do lado A. Para ouvir esse lado novamente, volte a fita ao início. Para ouvir o lado B, adiante a fita para depois poder virá-la. Alguém disse que a nação americana finalmente conseguiu um santo padroeiro. Durante anos, os britânicos tiveram um santo padroeiro que foi São Jorge. Os irlandeses tiveram um santo padroeiro por gerações, que foi São Patrício. Então, quem é o santo padroeiro da América? Bom, eu acredito que seja algum vírus. Nós somos uma geração nervosa, altamente tensa e arrogante. É muito difícil contestar essa afirmação, a menos que você tenha vivido em uma ilha remota nos últimos 50 anos. O mesmo vírus que o Dr. Peel se refere diz respeito à criança assassinada no século III, cujo nome desde então é mencionado quando alguém sofre de um problema dos nervos, chamado coreia. As vítimas de coreia não têm controle dos braços e das pernas, têm movimentos musculares espasmódicos e é conhecida como dança de São Vito. Referindo-se a isso, o Dr. Peel declarou que hoje em dia todos nós estamos sofrendo dos nervos e que estão fora de controle. Com a modernidade, apareceram também as inconveniências. Carros, aviões, caminhões, equipamentos pesados e músicas altas. Tudo isso produz barulhos tão altos que de fato estamos perdendo a audição. As pressões econômicas atuais são tão grandes que as famílias precisam de 2 ou 3 fontes de renda para sobreviverem. Famílias estão se desunindo porque o pai e a mãe estão muito ocupados ganhando a vida e não conseguem manter o relacionamento. Hoje em dia, 1 em cada 3 famílias tem apenas um chefe de família. E aquele chefe, que normalmente é a mãe, mas poderia ser o pai, sofre uma pressão enorme por responsabilizar-se sozinha pela saúde emocional e física das crianças, pelas decisões e por todas as atitudes que devem ser tomadas. E se isso não fosse o suficiente, a escala do crime está aumentando a cada ano. Vivemos em uma sociedade como se fosse uma panela de pressão, onde as drogas são tão comuns quanto vitaminas e onde os vidros de remédios entopem os armários. O relaxamento tornou-se um luxo e um privilégio somente para alguns. Dr. Peel tinha consciência dessa condição desconfortável de se viver. Eu falei numa convenção sobre fármacos há pouco tempo. Fiquei na cabeceira da mesa ao lado de um homem. E ele me disse que a cada ano, nos Estados Unidos, são vendidos 6 milhões de quilos de aspirina. Eu peguei um papel e um lápis para poder entender melhor e cheguei a 50 dores de cabeça por pessoa por ano. Você já teve a sua cota esse ano? E ele também me disse que alguma coisa em torno de 19 milhões de comprimidos para dormir são ingeridos todas as noites para fazer o povo americano dormir. Se o sono é um processo natural, você não acha que qualquer indivíduo saudável poderia, depois de um bom dia de trabalho, deitar-se e ter uma noite de sono tranquilo? Não, ele precisa pegar o remédio e tomar o comprimido para dormir. 19 milhões deles. E eu posso comprovar que os americanos andam tão nervosos que eles não dormem nem quando eu faço sermão. É verdade. Já faz tempo que eu não vejo ninguém dormindo nas igrejas. E essa é uma situação preocupante. Temos uma oportunidade tão grande devido aos avanços da ciência e muitos preferem fazer parte de uma geração de seres humanos nervosos e tensos. Como indica Dr. Peel, o estresse parece estar no ar que respiramos. Nos conectamos a ele como ondas de rádio ou de televisão captando sinais.
E como nas transmissões, a tensão é invisível, invasiva e poderosa. Como sinais de transmissão, a mensagem do estresse precisa de um receptador para pegá-la e decodificá-la. Frequentemente, esse receptador é você. E, infelizmente, quando todos à sua volta estão recebendo os mesmos sinais, você dificilmente percebe o caos que está sendo criado e acaba dizendo que todos estão no mesmo barco, todos lidando com as mesmas preocupações. Como isso é ruim. O que eu acho é o seguinte, isso é muito ruim mesmo. Com essas fitas você pode perceber como o estresse, o nervosismo e as preocupações podem perturbar a sua saúde mental, física e emocional. Por isso, você precisa descobrir como pode administrar as tensões com as quais você convive. Talvez você nem esteja conscientemente percebendo. Por exemplo, você se acha incapaz de levantar-se de manhã porque não quer enfrentar um novo dia? Está sempre correndo de um compromisso para o outro? Você sente que nunca tem tempo para fazer o que realmente quer fazer? Seus filhos estão crescendo sem você porque você tem outros compromissos? Você está sempre preocupado com o que precisa ser feito e sempre fica achando que não vai dar tempo? Vencer é a sua prioridade? Perder é tão doloroso que você nem pode considerar como uma opção? Você já se esqueceu de como se divertir? Se você conseguiu responder que sim a todas essas perguntas, provavelmente vai precisar de um bom relaxamento. Isso não é ser preguiçoso. Isso não é falta de ambição. Ao invés disso, é a habilidade de se soltar e deixar uma força maior chegar até você. Dr. Peel nos fala sobre um homem que ligava para ele uma vez por semana, queixando-se de ser tão nervoso que estava a ponto de estourar. O homem disse que a única maneira de ele se acalmar era conversando com o Dr. Peel, porque ele o admirava muito. O que ficou parecendo é que essa pessoa queria resolver os seus problemas encostando-se em outra pessoa, o que é uma coisa muito perigosa. Após algumas semanas, Dr. Peel sugeriu que, ao invés de ligar a ele, que o homem deveria ler uma passagem dos Salmos. Fique calmo e saiba que sou Deus. Isso funcionou. Quando o homem finalmente conseguiu achar sua paz de espírito, ele pôde relaxar porque a tensão saiu de seu corpo pela primeira vez em muitos anos. Isso não quer dizer que você não deve fazer nada. Grandes atividades são geradas por momentos de quietude e calma. Isso transforma a religião em grande defensora da meditação e da reflexão. Frequentemente dizemos que se você precisa de alguma coisa, encontre a pessoa mais ocupada da cidade que ela irá conseguir fazer na mesma hora. E por que acontece isso? Porque quanto mais a pessoa estiver ocupada, mais ela saberá como administrar o seu tempo e então ela usa esse tempo de forma produtiva. Não acumula tarefas. Ela procura dividir as atribuições dentro do período de tempo que tem e assim consegue fazer o dobro do que a média das pessoas consegue fazer. Ela descobriu o segredo de levar uma vida mais calma, reduzindo a tensão e curar-se através das terapias do corpo, da mente e da alma. Dr. Peel descreveu como as pessoas conseguem lidar com o estresse em suas vidas. Eu estava conversando com um homem certo dia, cujo nome seria bem conhecido se eu o mencionasse, porque ele foi um dos cidadãos mais importantes desse país, um dos mais cheios de energia. Ele é um executivo e um grande herói também da vida americana. Eu estava numa reunião com ele e fiquei impressionado com a forma com que ele sentava-se na cadeira. Eu não gosto de me sentar na cadeira daquele jeito, porque quando eu me sento, gosto de ficar com as costas retas. Mas esse homem estava espalhado na cadeira e ficava com aquelas pernas longas na frente dele. E eu disse, você olha para mim como se não tivesse nada para fazer nesse mundo. Bom, ele disse, mas é isso que eu estou fazendo agora. Eu faço isso e depois faço aquilo outro até conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer. Por que eu teria que fazer tudo diferente se eu estou aqui podendo fazer assim? O resto eu posso fazer depois. Eu disse, você parece bem tranquilo. E ele respondeu, eu estou. E não seria mais eficaz se ficasse diferente. Bom, eu disse, então como você consegue relaxar? Ele falou, em primeiro lugar eu relaxo a mente. Todos os dias esvazio a minha mente e tiro tudo que possa causar tensão. Faço isso todos os dias, porque se não fizer, entro em colapso. Eu esvazio a minha mente de todos os ressentimentos, todos os desapontamentos, todos os arrependimentos, todos os aborrecimentos. Esvazio a minha mente todos os dias. Em segundo lugar, eu penso espiritualmente pelo menos uma vez por dia.
Não é preciso elaborar muito para pensar espiritualmente. E ele falou: eu relaxo o meu corpo todos os dias. E eu perguntei como ele faz isso. Ele disse: agora, por exemplo, estou sentado nessa cadeira. Conheço o segredo do corpo. Você não ensina que o corpo é o templo da alma? Eu disse isso mesmo. E ele falou: então, você o maltrata e não cuida dele como alguma coisa sagrada. Por isso que prefiro achar que o meu corpo é como um saco de batatas. Achei isso uma coisa extraordinária. Eu conheço muita gente que tem o corpo maltratado, mas assim... O que eu faço é... eu pego uma tesoura mental e corto a abertura do saco. E as batatas se espalham. Eu sou o saco que sobra. Olhei para aquele homem e vi que, apesar de ter muito bom humor, era uma pessoa muito séria. E ele disse: eu quero viver uma vida bem longa. Sinto que tenho muito a contribuir para o meu povo e para o meu Deus. Quero ter saúde por muito tempo. E sei que o modo de conseguir isso é podendo relaxar corpo, a mente e a alma. Terapia do corpo, mente e alma. Esse homem aprendeu a técnica que Dr. Phil chama de não se apresse. Com isso, ele quer dizer que não importa o que você faça, não permita que nada e nem ninguém o apresse. Mantenha um ritmo constante e não deixe que nada mude isso. Tenho certeza de que você já contou ao seu filho a história da tartaruga e da lebre. Mas você próprio já prestou atenção nessa história? Lembra-se como a lebre estava nervosa e agitada, correndo e parando o tempo todo? A tartaruga, por outro lado, estava indo bem devagar, fazendo tudo conforme o seu tempo, sem exigir nada de ninguém e sem se deixar perturbar. Normalmente, conta-se essa história para ilustrar a tenacidade, mas pode ser mais do que isso. É um exemplo perfeito do poder que o relaxamento tem sobre a mente, corpo e espírito. Você sabe quem cruzou a linha de chegada primeiro? Então, o que você está fazendo em sua vida? Está imitando a tartaruga ou a lebre? Lembre-se que o poderoso atributo da tartaruga era sua paz de espírito. Nada a perturbava, nada a contrariava. Ela é um bom exemplo da pessoa relaxada. Dr. Phil falou em um seminário sobre o relaxamento feito por um Swami hindu. Ele olhou aquele homem sentado durante 1 hora sem mover nenhum músculo. Quando o Dr. Phil tentou fazer isso, descobriu que era extremamente difícil. No silêncio você percebe cada ruído, até mesmo as batidas do seu coração. Mas ele perseverou e aprendeu a ficar parado e reduzir as tensões externas. Isso não acontece naturalmente. Como explica o Dr. Phil, você tem que treinar. Treine a paz de espírito. Agora, eu entendo que quando você lê o jornal, ouve o rádio ou vê a televisão, a paz de espírito não está presente em ninguém. Todo mundo parece estar ocupado com muitas coisas. Isso é uma pena. Parece que há alguma coisa errada com as pessoas, não só individualmente, mas também socialmente. Paz de espírito. Não importa o que esteja havendo, porque a pessoa que tem paz de espírito será aquela que aprenderá a pensar com criatividade. Você não pode pensar com criatividade quando a sua mente está agitada, porque as intuições que você tem nas profundezas da mente não conseguem aparecer se você pensar apenas de forma superficial. Por isso, o mais importante é manter a paz de espírito. E isso pode ser feito. Outra noite, eu fui com um amigo meu, e eu vou lá a cada 2 ou 3 anos, a um jogo em Melrose, em Madison Square Garden. Vou contar a vocês, meus amigos, você aprende mais sobre como viver quando está numa pista ou num campo do que em qualquer outro lugar que conheço,
a não ser a igreja. E eu sempre fiquei impressionado como os jogos de polo ilustram as Olimpíadas, as corridas e assim por diante. Porque tudo isso faz parte da vida. Quando eu era garoto, conheci um rapaz chamado Bob Segram. Ele bateu um recorde outra noite no jogo de polo, 5 metros e 30 centímetros. Tenho ido a esses jogos há alguns anos e eu me lembro de quando Bob Richards conseguiu o recorde de 4 metros e 57 centímetros. Eu achei aquilo magnífico e pensei que ninguém poderia superá-lo. Então, Segram disse que logo alguém poderia conseguir 5 metros e meio e que gostaria de ser essa pessoa. Não seria surpresa se ele conseguisse. Descobri que 5 metros só foram atingidos 11 vezes na história. E foram atingidos 11 vezes pela mesma pessoa, Bob Segram. Outra noite, quando ele foi jogar, havia cerca de 15 mil pessoas. Muita tensão no ar, barulho e confusão. E o que ele fez foi falar o seguinte: não sei, estou aqui para me divertir. Eu adoro montar. E eu não estou aqui para atingir nenhum recorde. Estou aqui para me divertir. Sabe, eu me sinto tão relaxado que talvez consiga até ultrapassar o meu recorde. E ele conseguiu. Ele disse que o barulho e toda aquela excitação o enaltece. Depois que tudo passou, ele se aproximou como se fosse um garotinho muito satisfeito e ficou encostado, esfregando as mãos, tranquilo. Os juízes chegaram para conversar com ele e eu ouvi essa conversa porque estava muito perto. Na verdade, eu não ouvi, mas sei o que estavam dizendo. Eles perguntaram: você quer montar e atingir 5 metros e 40? Se eu fosse outra pessoa, iria para casa satisfeito com a vitória. Mas o que ele fez? Ele sacudiu os ombros e disse: por que não? Quero me divertir. E ele tentou 3 vezes. E não conseguiu. Não se importou. Sabia que faria melhor numa próxima vez, quando estivesse completamente calmo, sem tensão, bem tranquilo, quando seus movimentos pudessem ser feitos como uma sinfonia e que seu corpo, mente e espírito fluíssem em harmonia, sentindo-se enaltecido por tudo aquilo, porque teria praticado a habilidade de relaxar e de sentir paz de espírito. Você gostaria de realizar uma vida de tranquilidade sem qualquer tensão? Então vamos lhe dar alguns passos que o Dr. Pio sugeriu para que você possa alcançar a paz. Trabalhe conscientemente para mudar as suas atitudes, passando de uma pessoa do tipo A, que é aquela pessoa extremamente nervosa e com uma energia destrutiva, para uma pessoa do tipo B, que é a pessoa que consegue alcançar a placidez e a calma, não permitindo que o tumulto à sua volta interfira. O primeiro passo para alcançar o poder do relaxamento é descobrindo o seu centro de controle pessoal. Para fazer isso, pare o que esteja fazendo. Sente-se em uma cadeira com os pés apoiados no chão e deixe as suas mãos descansando no colo. Respire profundamente. Inspire e expire cerca de 6 vezes por minuto. Respire uma vez a cada 10 segundos. Outra forma de se fazer isso é com o método das 16 respirações. Inspire e conte até 4. Prenda o ar contando até 4. Expire contando até 4. E segure contando até 4. Quando você começa a fazer isso, vai perceber como está respirando devagar. E esse é o ponto do exercício. Seu corpo inteiro irá começar a relaxar e se acalmar. Você vai descobrir que sua mente ficará mais limpa e que você pode pensar com mais criatividade. Pratique esses exercícios de controle de respiração diversas vezes durante o dia e você notará rapidamente a diferença e como pode acabar com o estresse em sua vida. O segundo passo para um relaxamento completo é cultivar a calma em sua mente. Apague os aborrecimentos de sua mente como se apagasse um quadro negro.
Deixe o passado para trás e comece a olhar para o futuro. Perca a sensação de injustiças que está deixando você agitado. Substitua a raiva pela compreensão e pela piedade. A diferença produzida em sua mente será refletida em seu comportamento físico. Terceiro, lembre-se da tartaruga. Continue em movimento, mas não deixe de ter tempo para cheirar as flores. Aproveite o cenário de sua vida. Dê um passeio pela vizinhança. Veja as flores que foram plantadas e preste atenção nas casas que foram construídas. Cumprimente os seus vizinhos, mesmo que não os conheça. Faça parte do mundo que está à sua volta. Durante a semana, ande algumas quadras perto de seu escritório e, enquanto anda, aprecie os prédios que existem por lá. Perceba a arquitetura e as diferenças de construção. Veja vitrines e perceba como mudam com as estações. Preste atenção e deixe a sua mente fluir com o que acontece à sua volta, ao invés de ficar concentrado em você mesmo. Olhe para os ambientes como se nunca os tivesse visto antes, como se você fosse um turista em sua própria cidade. E tudo vai parecer totalmente novo. Você vai se sentir muito relaxado. Conforme o Dr. Peel escreveu, a vida pode ser maravilhosa, vitoriosa e irresistível se você conseguir sentir a paz de Deus em seu corpo, mente e alma. Faça o melhor que puder. Faça o bem. Seja bom. Deixe nas mãos de Deus e confie nele. Não se agite. Não fique nervoso. Não fique tenso. Fique calmo. O ódio é um grande gerador de tensão. O preconceito é um outro gerador de tensão. Qualquer tipo de pensamento pecador é gerador de tensão. Você estimula o sentimento de culpa e vive com uma alma que não perdoa. Depois de um tempo, se sentirá com o espírito envenenado, como se fosse uma infecção. Conheço pessoas que já tiveram queda de pressão por terem sentimentos de culpa e por não conseguirem perdoar. Isso está registrado nos casos médicos. Precisamos tirar essas coisas da mente, porque a mente só irá acalmar-se se estiver completamente em paz. As pessoas podem se abster de qualquer tensão e podem relaxar para ter paz. Esse é o final do lado B. Para ouvir esse lado novamente, volte a fita para o início. Para ouvir de novo o lado A, adiante a fita antes de virá-la.